Nesse vídeo falaremos sobre discurso, quais são e quais as características de cada um deles. E agora você vai aprender, de uma vez por todas, como diferenciá-los e como usá-los na sua história. Primeiramente, o que é o discurso? Discurso, nesse contexto, é a fala do seu personagem. E os tipos de discurso é a forma que o narrador decide reproduzir a fala desse personagem. Se dividem em discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. O discurso indireto livre é um pouco mais complicado, mas para entender vocês precisam prestar atenção no discurso direto e no discurso indireto que falaremos agora. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu gostaria de pedir um favorzinho, que eu peço sempre, mas dessa vez é um pouco mais especial, que é deixar o like nesse vídeo se você for um inscritor. Porque eu tenho a impressão de que esse vídeo, esse canal, só tem leitor, e numa dessa eu paro de fazer vídeo para escritor. Então deixa o seu like se você é um escritor e se essas dicas de escrita, de narração e tudo mais estão te ajudando. Voltando ao discurso, o discurso direto é aquele em que a fala do seu personagem é dita fielmente. Não existe alteração do narrador. O que o seu personagem disse está lá no texto integralmente, sem interferência ou alteração do seu narrador. Ou seja, é uma reprodução fiel. O discurso direto é marcado por travessão e aspas e verbos de sende. O que são verbos de sende? São aqueles verbos que significam que algo foi dito, como dizer, falar, responder, perguntar. Para ficar ainda mais claro o que é o discurso direto, vejamos um exemplo. Roberto perguntou, abre aspas. Joana, comprou pão? Interrogação, fecha aspas. Nesse caso, a fala do narrador é Roberto perguntou. Perguntou é o verbo de sende, é o que ele usa para introduzir a fala do personagem fielmente. E a fala é Joana, comprou pão, ok? Uma outra maneira de usar o discurso direto é travessão, tinha uma pedra no meio do caminho. Travessão, disse Carlos. Quem pegou a referência, pegou. Agora que vocês compreenderam o discurso direto, vamos para o discurso indireto. No discurso indireto, a fala do personagem não está realmente no texto. Na verdade, ela é dita com as palavras do narrador. Então, o narrador pega a fala do personagem e diz com as próprias palavras. Usando os mesmos exemplos do discurso direto, no discurso indireto seria Roberto perguntou se Joana comprou pão. Então, não tem não tem aspas. No caso do segundo exemplo, seria Carlos disse que tinha uma pedra no meio do caminho. Ou seja, o que introduz a fala do personagem é um que um si junto com a fala na terceira pessoa. Que aí não existe aspas ou travessão, porque a fala é do narrador. Está reproduzindo o discurso de outra pessoa indiretamente. Muito fácil, né? Agora vamos falar sobre o discurso indireto livre, que já é um pouco mais complicado porque é quando o narrador é onisciente, e eu falei um pouco disso no vídeo sobre narrador que vai aparecer por aqui no cachê. É cachê que chama? Não sei. Nos cards. O discurso indireto livre é usado pelo narrador onisciente porque ele tem acesso à mente dos personagens. Então, ele consegue narrar em primeira pessoa a fala do personagem, porque ele pode tudo. E assim como ele também pode opinar sobre a história, meio que as coisas ficam um pouco misturadas, embaralhadas, e você não sabe se a fala é do personagem ou do narrador. Fica um pouco difícil de diferir quem está falando em determinado momento, porque no discurso indireto livre, ele não usa nem travessão, nem aspas, nem indica que a fala é da outra pessoa. Acaba que o discurso indireto livre é meio que a fusão entre o discurso direto e o discurso indireto. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, porque eu acho que exemplo é tudo para demonstrar algo, para explicar algo. O primeiro exemplo é: a rua estava coberta de neve. Vamos lá, preciso levantar. Então, a rua estava coberta de neve é a fala do narrador. E vamos lá, preciso levantar. Quem precisa levantar é o personagem. Mas não tem nenhuma indicação de que quem está falando é o personagem. Não tem travessão, não tem aspas, não tem não tem um verbo que indica que vai, um verbo de locução, que indica que algo vai ser dito ou foi dito. O segundo exemplo é, esse eu vou ler porque é um pouco longo e foi eu que inventei, então... Olhava-o docilmente, podia acreditar que enxergava até mesmo sua alma. Será que era fiel? Não se deve confiar. O olhava-o docilmente, podia acreditar que enxergava até mesmo sua alma,
é uma fala do narrador sobre a forma como a personagem olhava fulano e o que ela acreditava, porque esse é o poder do narrador onisciente. Ele sabe até mesmo o que a personagem está pensando, o que ela está sentindo. E aí vem o será que era fiel? Não se deve confiar. Esse já é um questionamento da personagem sobre a outra pessoa. Então, já parte para a fala do personagem, para um pensamento do personagem que está sendo reproduzido, mas não existe também nenhuma indicação. E o terceiro exemplo é: largou a mochila de lado, se sentindo exausta. Quanto peso? Cruzes. O largou a mochila de lado, se sentindo exausta, é a fala do narrador. E o quanto peso? Cruzes. É claro que é a fala do personagem que estava carregando esta mochila. Então, o discurso indireto livre é livre porque não depende de um verbo para indicar a fala, não depende de uma marca como travessão, aspas, dois pontos e nada. Ainda assim, a fala é simplesmente dita e o narrador simplesmente joga ela lá e você que luta para identificar que a fala não é dele, sim do personagem. Esse discurso é meio quando o narrador entra no personagem e eles meio que viram uma coisa só e é isso. Esse vídeo eu acho que é o mais curto até agora, mas eu espero que tenha sido útil ainda assim. Se te ajudou, você deixa o like e deixa seu comentário para eu saber que você entendeu direitinho, porque aí, se você não entendeu, eu tento melhorar a minha didática. Se você quer receber esse tipo de conteúdo, se você gosta de escrita criativa, se você pretende escrever uma história, se inscreve nesse canal que vai ter muito disso também. Leiam livros, beijos e até a próxima.